Gente, tudo bem? Meu nome é Clariana, sou médica ginecologista, uma das coautoras aqui do Gineco Gossip. O nosso canal ele é, claro, vinculado à saúde feminina, mas também a gente quer abordar muito temas importantes e até polêmicos do mundo da saúde e da medicina. Hoje eu tô sem a Mari, sem a Mariana, porque nesse final de semana eu assisti um seriado do Netflix chamado Vinagre de Maçã, que me foi muito indicado até por pacientes. Que ele é um seriado polêmico que fala sobre tratamentos alternativos. Como pessoas, pacientes, estão trocando os tratamentos ditos convencionais, já estudados, já muito aplicados, por terapias alternativas. O que acontece? Infelizmente, nos meus 14 anos praticando medicina, eu já vi isso acontecer muito. Pacientes que estão esperançosos ou até mesmo desesperados com o diagnóstico, procuram e tentam achar algum tratamento que seja isento de efeitos colaterais ou algo que seja miraculoso, né? Milagroso. E aí acaba esbarrando, infelizmente, em situações como a do seriado. E aí, o prejuízo que vem a partir disso, do retardo do tratamento, de complicações que se seguem, às vezes podem ser de difícil retorno, ou até mesmo a gente não consegue mais fazer nada, né? Então eu achei mais fácil e muito importante fazer esse vídeo logo, como um alerta. E uma dica de série, porque realmente a série é muito legal, a série é muito boa. Eu vou tentar não dar muitos spoilers para vocês, que vale a pena vocês verem, mas que vou tentar colocar o contexto para vocês entenderem o que acontece hoje, com a influência das mídias sociais, com a influência de falas negacionistas, como tem impactado na vida das pessoas. Queria lembrar primeiro que o algoritmo, seja, por exemplo, aqui do YouTube, do Instagram, do TikTok, ele sempre vai dar margem ampliada ao sensacionalismo, porque é o que mais chama atenção, é o que as pessoas vão absorver mais rápido e também dá margem a conteúdos pequenos e conteúdos muito rasos. E normalmente as pessoas que conseguem falar muito bem sobre esses conteúdos sem embasamento, elas conseguem pegar frases, elas conseguem pegar situações que chamam muita atenção. Então, esses vídeos e essas pessoas viralizam muito, elas chegam a muito mais pessoas. Então, por isso que a gente decidiu até fazer o canal, para quem sabe, através dessa ferramenta, a gente também consiga chegar a um número maior de pessoas para que elas possam entender o que tem de errado nisso, né? Porque antes, né, da explosão das mídias sociais, para a gente ter acesso a algum conteúdo de saúde, normalmente a gente precisava ir conversar com algum profissional especializado, qualificado, ir em algum lugar determinado, alguma biblioteca, ou procurar um jornal médico ou um jornal científico. E hoje em dia a internet, ela amplifica muito a possibilidade da gente achar tudo e todos. Só que nem sempre tudo e todos que vêm aqui na frente falar são pessoas realmente que estudam, pessoas realmente qualificadas. E a possibilidade de você reverter em dinheiro é muito maior hoje em dia, né? E aí, quando você dá espaço para essas pessoas que não têm uma certa implicação jurídica, elas não têm um código de ética, elas não têm um juramento por trás, né? Esse espaço aberto, elas falam o que elas querem,
ou até mesmo que elas acreditam por não serem profissionais que estudaram e são qualificados. Então, assim, esse vídeo para mim é mais um alerta para isso. No Vinagre de Maçã, mostra duas personagens femininas. Uma, e todas jovens, uma realmente diagnosticada de câncer e a outra não. A paciente que realmente foi diagnosticada de câncer, ela tinha um câncer raro, um sarcoma no braço, que apresentava nódulos, né, nesse braço. E aí, quando foi feito o diagnóstico, foi indicado para ela uma cirurgia de amputação do braço todo para poder fazer o tratamento. E ela não aceitou. Mesmo com o auxílio da família, tentando fazer com que ela entendesse, ela não aceitou. O que ela quis fazer foi uma quimioterapia local, diretamente nesses nódulos no braço, que realmente diminuíram. E aí ela partiu para uma parte mais natural, para uma parte que ela acreditava que pudesse ser melhor para ela. Encontrou em plataformas na internet pessoas, instituto, que vendiam dietas, vendiam detox, restrições, né, dietas extremamente restritivas e enemas. O que são enemas? Enemas são substâncias que a gente introduz no intestino, tá? Como ela tinha feito a quimioterapia que tinha reduzido, ela começou a compartilhar com as pessoas que ela tinha melhorado, mas através das terapias alternativas. Que para mim deveria ter outro nome, né? Não terapia, não tratamento. Porque você só consegue falar que é uma terapia, que é um tratamento, quando é realmente verificado. Tem estudos fase 4, né? Toda uma situação de longa permanência de estudos para você realmente falar que isso é eficaz. Mas hoje em dia, novamente, onde todo mundo pode falar tudo e qualquer coisa, se coloca como tratamentos e terapias. E ela realmente começou a mostrar, a fazer vlogs e as pessoas começaram a segui-la. E aí a outra personagem, né, a Erin, realmente viu e achou uma oportunidade de repente ascender e ter um retorno financeiro, que realmente aconteceu. Porém ela finge, ela mente que teve um diagnóstico de câncer cerebral e que através dessas terapias alternativas ela consegue a cura, ela consegue melhorar. E aí, no desenrolar da minissérie, ela vai produzindo dietas, ela tem site, ela tem aplicativos que estouram e consegue ali muitos adeptos, tá? Só que ela vai se enrolando em várias situações, onde ela até coloca que vai ajudar entidades de pessoas carentes e não ajuda, pega o dinheiro para ela. E é bem interessante ver esse desenrolar de como ela cada vez mais vai se atrapalhando e vai tentando e vai mentindo. E por outro lado, a outra personagem, na vida pessoal dela, a mãe também tem um diagnóstico de câncer de cólon retal, muito agressivo também, que foi indicado quimioterapia, um tratamento mais agressivo, é um tratamento que tem efeito colateral. Infelizmente, qualquer tratamento tem efeito colateral, porque a gente, claro, vai ali tentar curar uma situação, mas às vezes, para curar uma situação, ela pode prejudicar outra. Vou dar um exemplo mais simples. Quando a gente está com uma amidalite, a dor de garganta por bactéria, né? Então, começou aquela dor de garganta, febre alta, aqui não consegue mais engolir alimentos, passou no médico, viu, está com amidalite, indicado antibiótico. Normalmente em 48 horas os principais sintomas começam a reduzir, você começa a ter uma melhora, porém ao longo aí dos 5, 7 dias, dependendo do antibiótico que você tem que tomar, por exemplo, começa aquela dorzinha de barriga, começa uma dorzinha de estômago. Então isso é um efeito colateral do remédio, porém a gente tem o benefício do tratamento com antibiótico muito maior
do que nem não os riscos, mas do que os efeitos colaterais. Você não vai deixar de tomar um antibiótico que vai curar a sua amidalite, que vai impedir que ela piore, que vire uma sepse de foco bacteriano, por causa de uma dor de barriga que você venha a ter. Que a gente pode hidratar, tomar um sintomático para cólica abdominal, restaurar a flora bacteriana, né? Então, o benefício do tratamento na balança, ele é maior do que o risco, ele é maior do que o efeito colateral, então vale a pena. Assim como, por exemplo, uma cirurgia. No caso da paciente, sim, teria que se amputar o braço todo, mas o benefício de cura, de não se espalhar o câncer, seria maior do que o efeito colateral, que ela poderia se adaptar. Ela poderia se adaptar com uma prótese, ou ela poderia se adaptar com a outra mão. No caso da mãe dela, a quimioterapia traria inúmeros efeitos colaterais. Uma cirurgia extensa no intestino, por exemplo, necessitaria de uma bolsa de colostomia inicialmente, mas também tudo adaptável, né? Contornável. Na quimioterapia a gente consegue os sintomáticos, consegue, se você acaba diminuindo a imunidade, você consegue aumentar com outras medicações, porque o benefício da cura é muito maior do que os efeitos colaterais. Então as pessoas hoje acabam não entendendo essa balança que a gente tem que colocar ali na medicina, né? Muitas vezes alguns tratamentos, dependendo se o paciente tem inúmeras comorbidades ou o estadiamento, né, se já está muito avançado ou não, ou a própria causa da doença, o risco não é baixo, o risco é muito alto e o benefício não suplementa esse risco. Então, às vezes, a gente contraindica, né? Isso que os profissionais qualificados e determinados acabam fazendo quando a gente estuda. Por isso que a gente indica ou não indica? Indica, contraindica tratamentos, né? E colocar todo mundo numa receitinha de bolo, como, por exemplo, todo mundo vai fazer enema de café, porque o enema de café é que vai melhorar. Todo mundo vai fazer uma dieta detox, porque a dieta detox é que vai melhorar. Não é tratamento. Todo mundo tem que ser individualizado. Todo mundo tem que ter seu tratamento pesado, né? Idade, causa, riscos, não riscos, contraindicações, não contraindicações. E quando você expõe na internet, como no caso da minissérie, que é baseada em fatos reais, ela acaba vendendo uma cura milagrosa, que para ela aconteceu para pacientes que estão desesperados por algo que não seja tão agressivo ou que o ajude quando já tem uma esperança, às vezes, de melhora não tão grande, o impacto é muito alto, né? Como no caso da mãe dessa personagem, que ela não deixou a mãe fazer a quimioterapia, passar pelo tratamento cirúrgico, porque ela queria que ela seguisse o protocolo. E ali a evolução do quadro do câncer foi extremamente rápida e a mãe vinha a falecer. E aí quando ela vê isso, ela acaba que ela vai procurar novamente os médicos, porque ela também tinha abandonado não só o tratamento, mas o acompanhamento. Ela não fazia mais exames de imagem de controle, pós a quimioterapia, ela não estava fazendo mais nada. E aí quando ela vai procurar, no luto dela da perda da mãe, se sentindo culpada por não ter deixado a mãe se tratar, ela mesma descobre que ela já está também numa fase mais avançada, com metástase em alguns lugares, em algumas áreas ósseas do corpo dela. E que já não tem mais muito o que fazer. Tentativa de cura não há, tentativa de remissão não há, tentativa só de dar um conforto para aquela paciente. Então mostra essas duas situações. Uma que realmente passa por isso, tenta e infelizmente falece, e a outra que mente, que ela vê ali naquela paciente real uma oportunidade de ganhar dinheiro e ela ganha muito dinheiro. E não só prejudica pessoas da forma de impedir que elas se tratem ou de prometer situações milagrosas que não existem, mas também financeiramente.
muitas pessoas ali que investiram pouco dinheiro que tinham, às vezes deixaram de pagar medicamentos ou tratamentos que fariam sentido para esses tipos de tratamento, e aí, além de não conseguirem a saúde, ficaram financeiramente endividados. Então, vale a pena a gente hoje assistir e poder discutir sobre esse tema. Porque, por exemplo, lá eles conversam muito sobre dietas extremamente restritivas, sem carboidratos, e a gente sabe que você restringir a alimentação de um paciente, é claro que a alimentação saudável é extremamente importante em qualquer tipo de doença, seja uma agressiva ou não. Se o corpo não tem uma boa alimentação, ele não vai conseguir, mesmo com a medicação, tratar. Mas no caso do câncer, um paciente que ele não tem substrato energético, né, ou seja, ele não tem fonte de carboidratos, ele não vai conseguir resistir a uma quimioterapia, a uma cirurgia muito grande, né? Porque são todos estresses cirúrgicos, estresse pós-quimioterapia que o corpo sofre e ele precisa de substrato energético para passar por isso. E aí, você restringindo muito a alimentação do paciente, você entra o paciente em caquexia, que é quando o paciente não tem músculo, não tem força energética para as demais funções do corpo. E aí não adianta a gente, por exemplo, dar os tratamentos corretos, porque o corpo não vai responder, né? Então não adianta eu dar os remédios, a cirurgia certa, a quimioterapia certa, que o paciente não vai responder, os antibióticos, entende? Então entende o quanto isso é grave, o quanto isso pode causar muitos danos, né, para os pacientes. Então comenta aqui pra mim se você assistiu esse seriado, o que você achou. Compartilha, curte, pra gente poder fazer o canal crescer e conversar mais sobre esses temas polêmicos, tá bom? Até mais!